Toda noite você olha para o céu e vê a lua. Ela parece familiar, quase íntima, como se já conhecêssemos cada detalhe dela. Mas existe algo que muda completamente essa percepção em toda a história da humanidade. Nós só vimos metade da lua. Existe uma face que permaneceu virada para o vazio do espaço por bilhões de anos, isolada, silenciosa, guardando segredos geológicos que desafiam a própria ciência. E agora, em abril de 2026, o ser humano finalmente voltou até lá com a missão Artemis II. O que os astronautas encontraram naquele silêncio absoluto não foi apenas uma paisagem diferente, foi algo que começou a mudar a forma como entendemos o nosso próprio passado. Se você ainda acha que a Lua é só aquela pedra branca, lisa e tranquila que vemos daqui da Terra, se prepara porque a realidade é muito mais selvagem, muito mais brutal e, de certa forma, perturbadora. Depois de mais de meio século, a NASA quebrou o silêncio e reacendeu um dos maiores sonhos da humanidade. No dia 1 de abril de 2026, um estrondo atravessou o céu da Flórida quando o foguete Space Launch System, o mais poderoso já construído, deixou o solo carregando a cápsula Orion. Dentro dela, 4 nomes entraram para a história: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e o canadense Jeremy Hansen. Eles não estavam indo apenas para orbitar a Terra ou testar equipamentos. Eles estavam indo além, muito além. Pela primeira vez desde a era Apollo Program, seres humanos voltariam a cruzar o limite que separa o conhecido do desconhecido lunar. Durante 10 dias, a missão levou esses astronautas a uma jornada extrema, ultrapassando os 400 mil quilômetros de distância da Terra. Eles atravessaram uma fronteira invisível, mas extremamente significativa, o lado oculto da Moon. E isso levanta uma pergunta inevitável: por que demoramos tanto para voltar? E mais importante, porque a Lua parece esconder essa face de nós há tanto tempo. Muita gente chama essa região de lado escuro da Lua, mas esse nome está errado. Cientificamente, essa área recebe tanta luz solar quanto o lado que vemos daqui. O nome correto é lado oculto, e o motivo de nunca o enxergarmos está em um fenômeno chamado tidal locking. Imagine a Lua girando ao redor da Terra enquanto também gira em torno de si mesma. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade da Terra atuou como um freio invisível, sincronizando esses movimentos de forma perfeita. Hoje, a Lua leva exatamente o mesmo tempo, cerca de 27 dias, para completar uma volta ao redor da Terra e uma rotação em seu próprio eixo. O resultado disso é quase poético e, ao mesmo tempo inquietante. Ela está eternamente voltada para nós com a mesma face, como se escondesse deliberadamente o restante. E quando finalmente conseguimos ver esse outro lado, o choque foi imediato. O lado que conhecemos é marcado por grandes manchas escuras, os chamados mares lunares, vastas planícies de lava solidificada. Já o lado oculto é completamente diferente. É claro, irregular, coberto por crateras em uma densidade absurda, como se tivesse sido bombardeado incessantemente ao longo de eras. É uma paisagem mais agressiva, mais antiga, mais preservada, como se fosse uma cicatriz exposta da história do sistema solar. Mas por que 2 lados do mesmo astro são tão diferentes? A resposta nos leva de volta a um passado extremamente violento, cerca de 4 bilhões de anos atrás. Quando a Lua se formou, a Terra não era o planeta azul que conhecemos hoje. Era uma massa incandescente, uma esfera de magma que irradiava calor intenso. Esse calor atingia diretamente o lado da Lua voltado para nós, retardando seu resfriamento. Isso manteve o interior dessa região mais ativo por mais tempo, permitindo que o magma rompesse a crosta e formasse os mares lunares que vemos hoje. Enquanto isso, o lado oposto, protegido dessa radiação térmica brutal, esfriou rapidamente. Sua crosta se tornou mais espessa, mais rígida, impedindo que o magma emergisse. O que vemos hoje é o resultado direto dessa diferença térmica, um verdadeiro registro fossilizado de uma guerra geológica antiga. A missão Artemis II não foi apenas uma viagem simbólica. Ela foi um teste crucial para o futuro da exploração espacial. Durante o voo, o comandante Reid Wiseman registrou imagens do lado oculto usando um celular, revelando uma visão mais crua, mais humana e menos filtrada do que qualquer transmissão oficial já mostrou. Mas houve um momento que levou essa missão ao limite. Quando a cápsula Orion passou por trás da Lua, toda comunicação com a Terra foi interrompida. Nenhum sinal de rádio atravessa a massa lunar. Por alguns minutos, aqueles 4 astronautas se tornaram os seres humanos mais isolados da história. Nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhum contato, apenas o silêncio absoluto do espaço profundo.
E se surge a dúvida sobre por que eles não pousaram dessa vez, a resposta é técnica, não misteriosa. A Orion é um veículo de transporte, projetado para levar humanos até a órbita lunar. O módulo de pouso, responsável por descer até a superfície, ainda está em desenvolvimento por empresas como SpaceX e Blue Origin. Artemis II foi o grande teste final da nave e de seus sistemas. E que teste foi esse? No retorno à Terra, a cápsula enfrentou velocidades de até 40.000 km por hora e temperaturas de aproximadamente 2.760 graus Celsius ao entrar na atmosfera. Um verdadeiro mergulho de fogo. Entender o lado oculto da Lua é mais do que satisfazer curiosidade científica. É compreender a própria origem da Terra. A Lua é formada, em parte, por materiais que foram arrancados do nosso planeta após um impacto colossal com um objeto do tamanho de Marte. Ela funciona como um arquivo natural da história do Sistema Solar. Além disso, existe uma corrida silenciosa acontecendo. A distribuição de minerais, a presença de gelo nos polos e as características únicas da crosta lunar tornam o satélite um alvo estratégico. Países e empresas estão disputando espaço, planejando bases, estudando cada detalhe. Quem dominar o conhecimento sobre a Lua pode, literalmente, dominar a próxima fronteira econômica da humanidade. E para aqueles que ainda questionam se o homem realmente esteve lá, as evidências são concretas e amplamente verificadas. Existem centenas de quilos de rochas lunares estudadas por cientistas ao redor do mundo. Espelhos deixados na superfície refletem lasers até hoje, permitindo medições extremamente precisas da distância entre a Terra e a Lua. E imagens recentes de satélites internacionais mostram claramente os vestígios das missões Apollo ainda preservados na superfície lunar. A missão Artemis II encerrou um intervalo de mais de 50 anos. No dia 10 de abril de 2026, a cápsula Integrity retornou com segurança ao Oceano Pacífico, provando que o caminho está aberto para os próximos passos. Em breve, entre 2027 e 2028, veremos novamente o ser humano caminhar sobre a poeira cinzenta da Lua. O lado oculto permaneceu em silêncio por bilhões de anos. Agora, ele começou a revelar sua história. Durante todo esse tempo, nós estivemos olhando apenas para metade da verdade. E isso levanta uma última pergunta, talvez a mais inquietante de todas se ignoramos metade da Lua por tanto tempo. O que mais estamos deixando de enxergar no resto do universo? Se essa jornada pelo desconhecido mexeu com você, deixa o like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários o que mais te surpreendeu nessa diferença entre os dois lados da Lua. Eu sou Marcelo Padilha, do canal Animação IA, e te encontro no próximo mistério. Até a próxima!